Noite, meus irmãos da TV Evangélica do Cariri. É um grande prazer estar convosco mais uma vez e vamos dar continuidade às nossas pregações, né? Com o tema Os meus sentimentos são ruins? Seria uma pergunta e nós vamos tentar responder essa pergunta ao longo dos estudos que faremos. O subtítulo da nossa mensagem hoje é O Medo do Homem e a Soberania de Deus, a Vitória na Fé. Então, nós vamos abrir o texto de Isaías 41, verso 10, que diz o seguinte: Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Nós vivemos em uma era de ansiedades, medo, rejeição, medo da violência, medo do fracasso, medo do homem. Provérbios 29, 25 vai falar sobre isso. Esse medo ele escraviza até mesmo os crentes. Então, a nossa vida ela é corroída por esses medos, por esses temores, e esse medo ele vem através do pecado, do medo da morte. Isaías 41, 10, porém, é um manifesto divino contra o temor. Então Deus vai falar ali: não temas, não temas, pois eu estou com você, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, sob essa ótica, nós podemos perceber que Deus ele enfatiza a sua soberania e nós entendemos que pela autoridade das Escrituras, nós temos pilares aqui que colocam Deus sobre todas as coisas, que Deus se coloca sobre todas as coisas e também se coloca como o nosso cuidador, o nosso auxiliador, o nosso apoiador, aquele que cuida de nós diariamente e está conosco. Então, Deus é aquele que segura as rédeas do universo, é aquele que contém o universo, que dá ordem ao caos. E esse Deus poderoso, esse Deus que regula todo esse sistema universal, todo esse sistema grandioso, é o mesmo Deus que cuida da gente. Então nós veremos alguns aspectos sobre a ordem não temas. Então, entendimento do primeiro aspecto tem a ver com a ordem soberana, não temas. Ou seja, se Deus manda nós não temermos, Deus está mostrando para a gente o conceito do não temas. E o não temas é confiar. Então Deus nos chama a confiar nele, confiar em sua soberania, confiar em seu poder. Ele é o Deus que está presente. Essa expressão, não temas, ela vem de uma ordem de Deus aqui para Israel. É uma ordem de Deus aqui em Isaías. Então, Deus ele está ordenando, ele não está aconselhando, olha, não temas, ele está dando uma ordem. Não temas, porque eu sou o teu Deus. Ou seja, a base dessa ordem é a presença imediata de Deus, dizendo, eu sou contigo. Então, no contexto de Isaías, Israel ele é uma nação que enfrentava outras nações hostis, mas Yahvé, o próprio Deus, que se revelou a eles como o guerreiro divino, que nós podemos ver aqui no capítulo 42, verso 13, o Senhor sairá como um homem poderoso, como um guerreiro, e despertará o seu zelo com forte brado, e o seu grito de guerra triunfará sobre os seus inimigos. Então, é o Deus que caminha pelo seu povo, é o Deus da promessa, é o Deus que ecoa, é o Deus da força, é o Deus da presença, Deus dos eleitos, dos salvos nele. Então, para entender um pouco desse conceito, nós podemos pegar um pouco, absorver a doutrina da onipresença e da imutabilidade de Deus.
Então nós entendemos que Deus é onipresente. E mesmo que uma situação esteja ruim, Deus está ali e Ele é imutável. Como Ele cuidou de todos, cuida de todos, Ele também cuida de você que é filho dele. Deus, Ele proclama o cuidado, e não um cuidado superficial ou cuidado de abandono, se existe um cuidado de abandono ou um cuidado da boca para fora. É um cuidado conceitual, um cuidado verdadeiro, um cuidado em que se está na base, na verdadeira rocha, firmados em Cristo Jesus. Então, Deus não é um espectador das nossas tristezas, dos nossos problemas ou dos nossos medos. Ele não está apenas olhando e vendo a sua situação. Ele está agindo com você. Ele está cuidando de você. E mesmo que aquela situação se apresente difícil, lembre-se de Romanos 8:28. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós entendemos que Deus, Ele exorta para que nós não tenhamos medo do julgamento alheio, medo da solidão, medo de ameaças políticas. Lembre-se, Deus está no controle de tudo. Deus controla tudo. Homens podem tramar a sua derrota, mas aquele que conta até mesmo os cabelos da sua cabeça, tem lá em Lucas 12:7, já decretou o seu triunfo em Cristo. Em Cristo nós já vencemos. Podemos perder alguma batalha nessa terra, mas a guerra já foi vencida em Cristo. Eu venci a guerra, não por mim mesmo, porque eu não sou merecedor, não por minhas forças, porque eu não tenho força para nada, mas eu venci a guerra, porque aquele que venceu a guerra é o meu Deus e me tomou para Ele. Então, eu sou vencedor por meio de Cristo, através de Cristo, somente por causa de Cristo que morreu na cruz do Calvário, nós temos a vitória. Então, quando Cristo decretou o seu triunfo através da sua morte e ressurreição, Ele transforma aqueles que deveriam ser covardes, deveriam ser medrosos, ou homens que fugissem da morte, Ele transforma aqueles em mártires, em pessoas que podem morrer por Cristo. Lembra que Cristo falou, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E lá em Atos 7, nós percebemos inclusive que muitos morreram por Cristo. E muitos da igreja antiga morreram por Cristo. E isso vem do poder. Ou seja, Atos 8 vai falar sobre isso. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, para seres minhas testemunhas. Ali a palavra testemunhas é marturel, tem a ver com martírio. Então, testemunhar é estar capaz, prontos para morrer por Cristo. Então, entendendo por meio dessa fé, vamos para o segundo ponto, sobre a identidade covenantal, ou seja, eu sou o teu Deus. Então, eu entendo que o meu Deus me elegeu e Ele me elegeu antes da fundação do mundo para tomar para Ele, para sermos co-herdeiros com Cristo. Eu sou o teu Deus, aqui em Isaías, também como um conceito de escolha, porque Deus também é Israel e Ele também nos elege como gentios. Ele vai falar que ele remete a um pacto, inclusive ao pacto abraâmico. Então, não é uma oferta genérica de Deus, mas uma declaração eletiva. Eu sou o teu Deus, reafirmando posse e fidelidade. Então, o Novo Testamento, Cristo também repete em João 10:27, vós sois meus. Então, quando Cristo repete isso, Ele também reafirma a posse, reafirma a fidelidade de Deus
para com os seus eleitos. O medo, meus irmãos, ele destrói esse conceito que nós temos na mente, ele absorve, né, um conceito de temor em relação às coisas que nos rodeiam. Mas quando sabemos que Deus tem cuidado de nós, essa eleição, essa escolha de Deus destrói o medo da rejeição. Nós fomos escolhidos, você foi escolhido antes da fundação do mundo, o que fala lá em Efésios 1:4, não por mérito, mas por graça. Então, embora a responsabilidade humana exista, a salvação é pela graça, por meio da fé. Efésios 2:8 fala disso, e não por obras. Então, eu não fui escolhido por Deus por mérito meu, por algo que eu tenha de belo em mim. Não, Ele me escolheu dentro do conceito dele, da soberania dele. E isso já é algo que eu posso entender como para não ter medo de ser rejeitado. Então, por que temer a desaprovação humana se o Rei dos Reis te chama de seu? Governos caem, patrões demitem, amigos traem, mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Levante a cabeça, meu irmão, você é um eleito. Você não é um acidente cósmico, mas propriedade exclusiva de Deus. 1 Pedro 2:9 vai falar sobre isso. Último ponto. O poder sustentador de Deus. Deus não somente diz que cuida, Ele também elege e Ele fortalece. O poder sustentador fala, eu te fortalecerei. No verso 10, a última parte fala, eu o fortalecerei e o ajudarei e eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esses três verbos hebraicos aqui, fortaleço, tem a ver com uma força sobrenatural, como a de Sansão, lá em Juízes 16:28. Ajudo tem a ver com auxílio ativo, como a de Jesus a Pedro no mar, em Mateus 14:31. E sustento tem a ver com apoio contínuo. Esse sustento não é somente em um determinado momento, é contínuo. Então, tem a ver com continuidade. Deus nos sustenta para sempre. Então, a destra e a justiça de Deus simboliza a fidelidade e esse pacto aqui com a mão vitoriosa. Eu sou fiel a vocês. Essa segurança que nós temos sobre a eleição, sobre a força que Deus nos dá, sobre a capacidade, como eu falei lá em Atos 1:8, não é para que exista um triunfalismo humano ou algo ligado ao homem ser grande, não. Isso tem a ver com a dependência que nós temos de Deus. Somos totalmente dependentes do poder de Deus, da graça de Deus. Então, meu irmão, se você está esgotado, tentando desistir, lembre-se, a mesma mão que sustenta as galáxias, Colossenses 1:17, sustenta você. Não foi você quem escolheu a Cristo, mas Ele a você, João 15:16. Portanto, pare de viver como um órfão. O Espírito que ressuscitou Jesus habita em você, Romanos 8:11. Então corre, lute, pregue, não por sua capacidade, mas porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Atos 16:28. Então, medo é uma mentira que ignora verdades relacionadas a Deus. Deus está presente, Deus é o nosso dono, Ele nos elegeu e Deus nos sustenta. O crente que foi comprado por alto preço pelo sangue de Cristo, 1 Coríntios 6:20, nós devemos entender que a soberania de Deus não é uma desculpa para a passividade,
mas um combustível para a ousadia, para a ação, para pregarmos o Evangelho, para agirmos, para glorificar o nosso Deus com ousadia, com intrepidez, com força, com coragem. Portanto, pregue, cante, sirva, não como escravo do medo, mas como filhos da liberdade. Gálatas 5:1. Não temas. Essa é a ordem do Senhor dos Exércitos para nós. Nós devemos obedecer. Amém? Que Deus os abençoe e até a próxima.